Hebreus 10. Eu mesmo não abri, não, hein? Hebreus capítulo 10. Aí eu falando, quem não achou, diga aprisco, aí eu aprisco. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Amém? Diz assim na palavra de Deus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Repita comigo: perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, te louvamos pela tua palavra, te bendizemos. Ó Deus amado, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é. Obrigado por essa palavra, Pai. Fala conosco, ilumina, Senhor amado, a nossa alma. Ó Deus amado, ilumina o nosso caminho, porque o Senhor, ó Deus amado, é aquele que nos guia, e que cada um de nós aqui, Senhor, sejamos tocados por essa palavra. Em nome de Jesus, nos abençoa. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Você pode dar mais uma salva de palmas à palavra de Deus. Ele é digno do seu louvor e da sua adoração. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, louvado seja o nome de Jesus, não é? Quero lembrar os irmãos também que nós vamos começar aqui na quarta-feira uma série de ministrações falando sobre o tema Eu Preciso de um Milagre. É uma campanha com 7 ministrações. Eu preciso de um milagre. Não sei, talvez você está precisando de um milagre na sua vida. Talvez você está precisando que Deus faça um milagre na sua família, lá no seu emprego. Está precisando de um milagre? Nós vamos nos reunir aqui durante 7 quartas-feiras, falando sobre isso, ministrando, orando sobre a sua vida, orando sobre a sua família. Traga a sua família, né? Venham unidos, vamos buscar um milagre de Deus, em nome de Jesus, amém? Então vai começar agora, nós estamos aí num propósito, num jejum, estamos jejuando ao Senhor. Você pode escolher o jejum que você quiser fazer, mas faça, se prepara. Não tem como alcançar um milagre, irmão, sem esforço, sem sacrifício, sem buscar. Então se prepare espiritualmente para você receber um milagre de Deus. Será que você recebeu um milagre que você está precisando? Você está preparado espiritualmente? Ou se Deus derramar esse milagre na sua vida, ele vai embora, que você não vai conseguir segurar? Será? Então se prepare em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, a palavra de Deus nesse texto que nós lemos, irmãos, nos fala algo aqui sobre ter paciência, sobre perseverança. Nós todos queremos alcançar algo de Deus. Todos nós queremos alcançar alguma coisa do Senhor. Seja uma cura física, seja ela emocional, né? Quantas pessoas estão feridas emocionalmente, não conseguem avançar, não consegue ir avante, ir à frente, porque está ferido. E Deus, Ele pode nos curar, Ele pode vir sobre nós e nos dar vitória naquilo que está nos impedindo de avançar. E esse texto aqui nos mostra que Deus, Ele não quer que nós sejamos daqueles que desistem, que parem, que deixe de avançar, que deixe de ir avante. E nessa noite é disso que eu quero falar. Sabe, porque muitas vezes a gente vê pessoas que o que falta para ela avançar, para ela ir avante, é coragem, é vencer o medo, sabe? É não se preocupar e crer que é Deus quem dará a vitória, que é Deus quem está à frente. Mas muitas vezes a gente se esquece disso
e a gente quer fazer de acordo com a nossa própria força, do nosso jeito, da nossa própria vontade, e a gente se esquece que é Deus quem nos dá vitórias, é Deus quem nos faz ir avante, é Ele quem nos fortalece, é a partir dele que nós vencemos. Mas muitas vezes a gente é quem quer lutar as nossas lutas, a gente é quem quer brigar com o nosso adversário. Mas Deus, irmãos, Ele espera que a gente esteja com o nosso coração nele. O verso 36 que nós lemos aí diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Para nós perseverarmos, irmãos, é necessário que a gente faça a vontade de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente faz a nossa própria vontade. Fazer a nossa própria vontade faz a gente paralisar, faz a gente desanimar, faz a gente ter vontade de não ir adiante, não ir avante. E normalmente quando a gente começa a fazer a nossa própria vontade, daí a pouco a gente quer paralisar, a gente já quer desistir, a gente já não quer continuar, porque a gente começa a perceber as nossas frustrações, a gente começa a perceber que a gente não dá conta, a gente começa a ver que os nossos planos não se realizam, ou até se realizam, mas quando eles se realizam, a gente vê que não faz sentido, que não tem sentido, está entendendo? Então, a gente necessita de ser perseverante, e perseverar significa ter paciência, e ter paciência, irmãos, significa não desistir. Então a palavra para nós hoje aqui é: não desista, não desista, não pare, não desista. Deus vai nos dar a vitória. Amém? Persista, tenha coragem. O tema dessa mensagem é esse: não desista. Fala com a pessoa que está aí do seu lado, olha para ela, fala mesmo, fala: não desiste não, não desista, meu filho, não para, não desista. Pastor, mas você não sabe como é que está difícil, você que não sabe como é que o negócio está apertando para o meu lado. Aí é que eu quero te falar mesmo. Então, não desista, é para você mesmo. Então essa palavra: não desista, persevere, não pare, continue lutando, vai avante. Essa palavra, irmãos, é para te encorajar, é para te dar força. Mas não é força vindo do Misael, não, é força vindo da palavra de Deus, daquele que te criou e te conhece as suas lutas, e conhece o seu coração. Não pare, não desista, Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Tenha coragem. Vamos ler Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Se o menino puder colocar aí, dá para colocar aí? Ah, beleza, vai ajudar demais. Filipenses 2, versículo 13. Porque nós, às vezes, irmãos, enfrentamos situações que é difícil ficar firme, é difícil ficar, sabe, de cabeça erguida. Às vezes nós enfrentamos situações que a vontade que dá é de parar. E muita gente fala assim: ah, se eu fosse fulano eu nem aguentava não, nossa, eu não dou conta daquilo não. E muita gente até fala assim: para, só, não, desiste, joga a toalha, isso aí não dá mais não dá certo, isso aí acabou, a luta você perdeu, acabou. Irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 13, cadê? Ah tá, ali está piscando. Está escrito, irmãos: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Às vezes nós pensamos que somos nós, às vezes a gente pensa que é nós, que a força é nossa, que a motivação é nossa. A Bíblia está dizendo que é Deus quem efetua tanto o querer como também o realizar.
Mas sabe qual que é o problema? A gente começa a acreditar que somos nós. Não, é eu. Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que ir, eu tenho que mover, eu vou conseguir. Não, irmãos, é Deus quem opera tanto o querer como o realizar. Aí sabe, às vezes a gente lê essa palavra, aí a gente já joga então no colo de Deus o problema, né? Fala não, já que é Deus quem opera o querer, se eu não quero é porque Deus não operou. Então eu vou ficar de boa, né? De braço cruzado, tranquilo na vida, porque foi Deus que não operou. Concorda ou não? Foi Deus que não fez, né? Diz. Sim, foi Deus, vai. Não é culpa minha. Se eu não estou querendo, se eu não estou motivado, se eu não estou querendo fazer, é porque Deus, meu coração não está sentindo de Deus. Então, eu estou até respaldado pela palavra de Deus. Deus não operou em mim o querer e nem realizou. Irmãos, olha para você ver. Às vezes nós vamos passar por obstáculos terríveis, grandes na nossa vida. Às vezes obstáculos assim que não são tão grandes, mas que a gente faz deles obstáculos gigantescos. Mas se nós colocarmos nas mãos de Deus, se nós confiarmos em Deus, se nós formos perseverantes em Deus e irmos à luta, confiando em Deus, Ele opera em nós o querer. Está entendendo? O querer, Deus não vai operar do nada. Se nós não confiarmos nele, se não tivermos fé em Deus, se não crermos que Ele pode fazer, aí nós vamos ficar desanimados. Você está desanimado? Você está desanimado? Nós vamos ver algumas coisas aqui para te animar, para você ficar assim, um crente rochedo, sabe? Aquele crente forte, cheio do Espírito Santo, que o diabo olha para você e treme, tem medo de você. Ou você quer ser aquele crentinho Nutella, crentinho criado com Danoninho, né? Crentinho criado em apartamento. Ou você vai ser aquele crente rochedo, cheio do Espírito Santo, que o diabo, ele olha para você e fala: esse daí não posso mexer de jeito nenhum. Esse daí você está doido. Esse daí, se levantar a mão, o negócio fica feio. Esse aí, se começar a louvar, acabou. Abala as estruturas do inferno. Lembra quando o apóstolo Paulo começou a louvar junto com Silas? Destruiu aquela cadeia, acabou com tudo. Vai, Satanás, pegar um crente que você vai ver o que vai acontecer. Mas tem que ser crente rochedo, irmãos. Daqueles que não param. Daqueles que perseveram, que creem em Deus. Eu fico vendo, sabe, assim, naquela passagem de Jesus com a mulher samaritana. Vocês lembram que Jesus tinha que passar por dentro de Samaria? Ele não lá ia para Samaria, lá ia para o destino. Mas para chegar lá, ele tinha que passar por Samaria. E Samaria, irmãos, era um lugar que os judeus não eram bem-vindos. Eles não davam certo com os samaritanos. Os judeus não podiam ficar conversando com os samaritanos, eles tinham uma rincha antiga. Mas para ir lá, onde Jesus queria ir, tinha que passar por Samaria. Tinha que passar lá. Às vezes, para você chegar no destino que Deus quer para você, você vai ter que passar em lugares que você não quer passar. Você que vai ter que ir aonde você não quer. Você vai ter que fazer coisas que você nem queria fazer, mas você vai ter que passar lá. Eu fico pensando os discípulos de Jesus, que Jesus era o tal, beleza. Mas eu fico pensando o que passava na cabeça dos discípulos de Jesus. Porque se fosse por eles davam a volta, irmãos. Podia ser o caminho mais perto de passar, mas para não passar em Samaria, eles davam a volta. Eles iam por outro caminho, eles davam outro jeito. Eles não passavam por Samaria, eles não iam por aquele lugar. Mas Jesus insiste: nós vamos
passar por aqui. E quando Jesus vai ali em Samaria, a gente vê que ele encontra aquela mulher no poço. E quando ele encontra aquela mulher no poço, a gente começa a compreender o que Jesus tinha ido fazer. E ele insistiu em passar por Samaria. Ele tinha uma obra para fazer lá. Ele tinha vidas para ser ganha lá em Samaria. Às vezes, irmãos, a gente passa por problemas na nossa vida, por situações que a gente não entende nada. Imagina os discípulos não entendendo nada. Os discípulos olhavam para Jesus e falavam: por que ele está conversando com essa mulher? Por que ele está gastando tempo com essa mulher samaritana? Eles não entendiam, eles não compreendiam o que Jesus estava fazendo ali, mas era necessário que eles perseverassem, acreditassem: esse é o Cristo, esse é o meu Jesus, esse é o Filho do Deus vivo, eu preciso ir com Ele, eu não posso parar. O caminho pode parecer esquisito, pode estar parecendo estranho, pode estar parecendo difícil, pode estar parecendo complicado, mas eu tenho que ir com Ele. Ele vai me conduzir. E eles foram, eles passaram. E ali, irmãos, eu imagino a cara daqueles discípulos. Quando Jesus revela a vida daquela mulher, e aquela mulher vai lá embaixo e chama uma cidade inteira para os pés de Jesus. Eu imagino a cara daqueles homens olhando para aquele milagre e pensando: como que ele consegue? Olha que Deus maravilhoso. Ele sem entender nada. Sabe o que vai acontecer, irmãos, na sua vida? Se você for perseverante, se você crer que Jesus pode, que Ele pode fazer, que Ele é Deus, se você não duvidar no seu coração, se ainda na dificuldade, mesmo você sem compreender, sem entender, você confiar nele, quando Ele fizer um milagre na sua vida, você vai ficar assustado, vai ficar falando: como? Nossa, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, olha, Ele fez, que maravilha. E as pessoas que verem o milagre acontecendo na sua vida também não vão entender nada e vão falar: olha como Ele trabalha, olha, eu pensava que estava tudo perdido, olha o que Deus fez. Deus pode operar um milagre. E por isso, sabe o que é bom? A gente não ficar olhando as circunstâncias da nossa vida. Olha o que está acontecendo agora. Quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para o quadro da nossa vida hoje, nós perdemos a perspectiva do que Deus pode fazer amanhã, daquilo que Deus está fazendo, qual que é o projeto de Deus para a nossa vida. Se você olhar para as dificuldades que você está vivendo hoje, você vai perder aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Ele vai fazer lá na frente. Então, uma coisa, irmãos, nós precisamos crer. Repita comigo: eu preciso, com força, eu preciso ser perseverante e somente crer. Sabe qual que é o seu papel agora? Só crer. Só crer. Fala isso com a pessoa aí que está perto de você. Elisa, você só precisa crer. Só precisa crer, irmão. Só crer. O nosso papel é crer. Porque se nós cremos, nós vamos ser perseverantes. Nós vamos perseverar. Então o nosso papel, irmãos, não é olhar: mas ele, será? Mas será que ele vai dar conta? Não, é só crer. Só crer que Ele é conosco. Ele é conosco. Se nós crermos que Deus é conosco, irmãos, independente dos obstáculos que encontrarmos pela frente, nós vamos vencer. Imagina o povo de Israel, que tinha que conquistar Jericó, olhando para aquela cidade com um muro daquela altura, falou: como nós vamos conquistar essa cidade? Deus ficou louco, ficou doido, porque nós não temos experiência com guerra. Olha o tamanho daqueles muros, como nós vamos vencer? Aí Deus fala a maior loucura para eles:
Vocês vão marchar, fica marchando, dando volta nessa cidade aí, ó. Você já parou para prestar atenção que parece que tem hora que nós estamos desse jeito com os nossos problemas? O problema está lá, sério, grave para resolver. Aí chega alguém para você e fala assim: ora, irmão. Mas como assim ora? Ora, eu tenho que ir lá resolver esse problema. Eu tenho que ir lá conquistar essa cidade. Eu tenho que ir lá fazer isso, eu tenho que ir lá fazer aquilo. Aí chega a irmã, né? A irmã da oração fala: irmã, você tem que orar. A irmã disse, chega: você tem que orar, irmã. Você tem que orar, irmã. Essa irmã disse, foi doida agora, porque o problema é grave, ela está mandando eu orar, gente. É isso que Deus fez, irmãos, com o povo de Israel. Tinha que derrubar aqueles muros para conquistar a cidade. E Deus falando com eles: vai lá e marcha de volta para a cidade. Vai lá marchar. Depois vocês vão tocar a trombeta. Oh, meu Deus, que ideia que é essa desse Deus? Como assim, gente? Mas eles vão, irmãos. Eles vão dar uma volta na cidade, né? Aí a irmã vai, um dia da campanha do milagre, vai acontecer nada. Aí depois da outra volta, nada. Da outra volta, nada. Irmãos, tem hora na nossa vida que parece que a gente está assim, andando em círculo, e nada acontece. Mas quem vai derrubar o muro? É nós? Não, irmãos. Qual que é o nosso papel? Marchar, perseverar, ir adiante, não parar, obedecer a Deus, crer, confiar que Ele vai fazer. O nosso papel é não desistir. Não desista, não pare. É só isso. Não pode parar, não pode desistir. Mas a gente às vezes é os crentes Nutella. O diabo dá um grito, ai meu Deus, ai agora Jesus, acabou com tudo. A gente já quer parar, já quer desistir. Ah, que altura de muro. Imagina o povo chegando lá para Jericó para marchar, quando eles olhou o negócio. Oh, meu Deus, achei que era um murinho de 3 metros. Achei que era um murinho pequenininho de tijolo mesmo. Sabia que eles muros de pedra dessa altura não, gente. Mas eles confiaram no que Deus estava falando. Eu te pergunto, você confia no que Deus está falando? Você confia no que Deus diz aqui nessa palavra? Mal algum chegará à nossa tenda. Você confia nisso? Se nós confiamos nisso, irmãos, nós não podemos ser daqueles que retrocedem, que voltam para trás, que desistem, que param. Deus, Ele nos dará a vitória, em nome de Jesus. Amém? Então não tenha medo. Nós não devemos permitir que os obstáculos, que as circunstâncias, que os problemas que estão acontecendo hoje determinam o nosso futuro. Não, nós servimos a um Deus verdadeiro. Nós servimos a um Deus, irmãos, que faz o milagre. Se nós cremos nisso, nós não podemos olhar a circunstância. Aí eu penso em algumas coisas também, por exemplo, na vida de José. Lembra de José? Foi abandonado pela sua família, foi julgado dentro de um poço pelos seus irmãos. Fica aí, José, fica aí. Mas Deus tinha projetos para a vida de José. Imagina se você fosse o José. Imagina se você fosse o José, abandonado numa cisterna, julgado lá no fundo daquele poço. O que ia estar passando no seu coração? Peraí, será que Deus é mentiroso? Porque Ele me deu um sonho, falou que eu ia governar, falou que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Governar só se for os vermes aqui dentro dessa cisterna. Já pensou se Ele olha, irmãos, para a circunstância que ele estava vivendo? Depois vende ele como escravo, ele vai para o Egito, chega lá, arma uma cilada na vida do José, o diabo faz uma cilada na vida dele, ele vai preso, fica lá no calabouço, preso, na cadeia.
nada se cumprindo, nada. Sozinho, uma terra distante, longe de todo mundo. Mas ele estava lá, confiando em Deus, nos princípios de Deus, com os princípios, com sua fé. Ele acreditava que Deus, irmãos, era Deus. Ele não aproveitou da situação, porque ele tinha princípios. Ele não aproveitou da situação com a mulher de Potifar e foi para a cama com ela, não. Ele falou: aqui não. Que história é essa? De jeito nenhum. Eu tenho princípios. Quantos crentes abandonam os seus princípios por muito menos? Quantos crentes abandonam aquilo que Deus falou, irmãos, por muito menos? Se nós não tivermos perseverança em Deus, se nós olharmos para as circunstâncias da nossa vida, tem gente aqui que vai embora hoje mesmo de casa. Passar lá, vou abandonar essa mulher, vou abandonar esses meninos, vou viver minha vida. Tem mulher que fala: esse homem aí, não me merece, não me merece, eu vou embora. Abandona, não persevera. Deus nos fez para perseverar. Se tem alguém que eu sou apaixonado na palavra de Deus, é Daniel, irmãos. Daniel, a Bíblia fala sobre ele, esse homem de Deus, que ele era um homem assim tão perseverante, cheio de fé, acreditava tanto em Deus, que os caras falavam com ele: olha, você vai ir para a boca do leão, você vai morrer, Daniel, nós vamos te julgar você lá dentro da cova dos leões. E ele falava assim: vou orar. Vou orar então. Você vai fazer? Vou orar. Olha, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, então, para a gente ser perseverante. A primeira coisa que, para a gente ser uma pessoa de perseverança, como está escrito em Hebreus, ser daqueles que não retrocedem. Porque o que a gente mais tem hoje em dia são crentes que retrocedem, crente Nutella, crente que, sabe, infelizmente, que retrocedem. A primeira coisa que nós precisamos cultivar em Deus para não retroceder é uma vida de oração. Vida de oração. Irmãos, se nós formos crentes que não oram, que não tem uma vida de oração, que não tem uma vida que se conecta com Deus, sabe, que está o tempo todo conectado com o Espírito Santo, com Deus, toma as nossas decisões em Deus, com sabedoria na palavra de Deus, se consulta a palavra de Deus, se nós não tomamos as nossas decisões em oração, nós não conseguimos perseverar. Nós não conseguimos acreditar que é Deus quem nos dá vitória, porque nós não estamos conectados com Ele. Se nós não somos daqueles que oram, que acreditam no sobrenatural, como acreditaremos que é Deus que nos proporciona a vitória, que vem dEle, que é Ele quem nos dá? Aí sabe o que a gente faz? A gente começa a pensar que para vencer é a gente que tem que ir, é a gente que tem que fazer. E se a gente fica desmotivado, eu não vou porque eu estou desmotivado. Sabe por que está desmotivado? Falta de buscar a Deus em oração. Uma conexão com Deus, irmãos, nos dá força, motivação. Lá em Filipenses está dizendo que é Deus quem faz o querer em nós. Mas para Ele fazer o querer, nós precisamos buscar a Deus, conectar com Deus. Mas às vezes a gente fala: não, mas se Deus, então peraí, se eu não estou motivado a fazer e tal, é porque Deus não quer, Ele não operou o querer no meu coração. Não, irmãos, quando nós buscamos a Deus, Ele que opera esse querer em nós, mas nós precisamos buscá-lo, ouvi-lo, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Você quer ser um crente motivado, cheio do Espírito Santo? É com oração, irmãos, não tem jeito. O pastor podia ter falado uma coisa mais fácil, né? Podia ter dado uma receitinha de bolo assim mais fácil, mas não tem. Teve uma vez que um pastor falou assim comigo: Misael, você sabe qual que é o grande segredo de um ministro de louvor? Um ministro de louvor que ele começa a ministrar e a igreja adora. Você sabe qual que é o grande segredo desse ministro? E eu era ministro de louvor, né? Aí eu abri minha boca e falei: me fala, eu doido para pegar aquele conhecimento. Eu doido para, sabe, irmãos, para pegar aquilo ali, porque eu queria. E aí ele falou assim comigo: leitura da palavra e oração. Eu falei: eu vou ter que orar, eu vou ter que ler a Bíblia, meu Deus do céu. Mas não tem outro segredo, irmãos. É esse. É ter intimidade com o Espírito Santo, ter intimidade com Deus. Para a gente ser um crente, sabe, rochido, nós precisamos ter intimidade com Deus. Olha esse profeta que eu estou falando, Daniel, abre aí, coloca aí para a gente, Daniel capítulo 6, né? Daniel 6, versículo 10, irmãos. Olha como que Daniel nos ensina a não desistir. Não desistir. Daniel 6, verso 10. Olha para você ver. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava. Uma coisa aqui a gente precisa prestar atenção. O problema estava ali diante de Daniel. O que era? O decreto estava assinado, irmãos. O decreto estava assinado. Era a morte certa de Daniel. Estava assinada a carta. Vai morrer. E o Daniel, então, ele foi orar. Está parecendo com nós, né? Porque mesmo às vezes a gente sendo crente Nutella, né, irmão? A gente vai dar uma orada também. A gente vai para a campanha, né? A gente vai para o monte orar. Quando o trem estreita, a gente vai buscar Deus. Ou então nem crente não é, né? Aí já não pode nem falar que é crente. Porque na hora que aperta, a gente vai buscar Deus. Daniel foi buscar Deus. A Bíblia fala que ele foi orar. Ele olhou para o lado de Jerusalém porque ele estava preso. Daniel, eles estavam cativos na Babilônia, estavam presos. E aí ele olha para o lado de Jerusalém, a janela dele dava para o lado de Jerusalém. E ele olha para o lado de Jerusalém e ele ora 3 vezes por dia. Ele clama a Deus. Ele punha-se de joelhos no seu quarto e orava e buscava a Deus. Só que no finalzinho ali está dizendo como era de costume. Sabe qual que é o nosso problema então? A gente ora no desespero. A gente não tem o costume de orar, irmãos, de buscar a Deus. A gente não tem o costume. E na hora que a bomba explode, na hora que o fogo pega, aí a gente vira o crente bombeiro, tem que ir apagar o incêndio. Aí a gente vai orar, aí a gente vai fazer, aí a gente vai acontecer. A gente fica vivendo de apagar incêndio. Ai, pegou um fogo ali, agora eu tenho que orar. Ai, agora pegou outro fogo ali, eu tenho que orar. Não! Esse precisa ser o nosso costume. Daniel não estava fazendo nada diferente da vida dele, não. Era o costume dele orar. Só que ele mudou só a direção agora da oração. Então agora eu vou orar por isso. Eu vou morrer, eu vou orar por isso. Como que somos nós diante das nossas lutas? Isso mostra que ele era um crente perseverante. Ele não parava diante das dificuldades. Ele estava em oração, era o costume dele orar. E quando os problemas se apresentavam, aí é que o homem orava também. Ele continuava uma vida de oração. Agora tem gente não. Às vezes tem gente que é assim, só ora quando está tudo mal.
Quando a vida vai tudo bem, está dando tudo certo, está tudo de boa, aí esquece que tem que orar. Agora está tudo bem mesmo, para que orar? Eu vou dar uma descansada, eu vou dormir. Esse negócio de ficar orando demais não tem necessidade. Não, irmãos. E tem gente que é assim, só ora quando está tudo bem. Meu ministério vai bem, então eu oro. Então eu sou um pastor de oração e tal, e não sei o quê, mas na hora que o negócio aperta, essa igreja não quer nada com nada. Esses irmãos não querem nada, a gente chama eles para vigília, eles não vêm. Chama eles para oração, ninguém aparece. A gente faz um culto de consagração, eles não vêm, então vou desistir. Como é que nós somos? Quem somos nós? Nós somos de oração? Somos crente rochedo? Somos crente que ora? Somos crente que busca intimidade com Deus? Ou somos os crentes da noninho? Olha para o irmão que está aí perto de você. Repara ele, só repara. Com um rabo de zóio. É crente Nutella que está aí perto de você ou é crente rochedo? Rochedo? Ô glória! Eu grito ali, é rochedo, esse aqui é rochedo. Ô glória! É rochedo? Isso não precisa ser rochedo, irmãos. Rochedo, que ora, que não desiste, que persevera. Agora, eu fico olhando assim, irmãos, que o diabo, ele fez um sistema, porque a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. No maligno, irmãos. Isso aí, irmãos, esse sistema, o diabo fez um sistema tão perfeito, tão assim atraente para nós, sabe? Ele fez um sistema tão, que a gente olha assim e a gente fica, que delícia, que sistema gostoso. Fala que não é, irmãos, fala que não é. Você abre a Netflix assim, 1001 filmes. Antigamente, para você ver um filme, a gente tinha que ir, irmãos, lá para a casa do vizinho, ficar lá esperando o horário eleitoral gratuito acabar para você ver o filme. Aí o Silvio Santos ficava enrolando ainda, sabe? Vocês lembram dessa época? Era a sessão das 10, começava a porcaria do trem meia-noite, e o Silvio Santos ia enrolando e não desenrolava o negócio não. Começava a sessão das 10, meia-noite, enrolando os bobos, né? E nós tudo lá. Vai começar o Van Damme. Eu lembro, irmão, nós ficávamos feito besta, né? O diabo foi armando uma cilada para nós, sabe? Hoje, irmãos, abre assim a Netflix, tem 200 filmes, 200 séries, você escolhe. Pá, eu quero ver esse aqui, ó. Tum. Aí o trem começa a ficar mais ou menos, você já muda, eu quero outro. Não, eu quero esse daqui, não estou gostando. Vê 5 minutos, você já muda, põe outro filme. Um sistema, irmãos, perfeito, sabe para quê? Para nos distrair. A gente fica distraído. É tudo muito legal, irmãos. Você pega seu celular assim, ó, e quando você vê, você está ali, tem 2 horas. Vapo. É vídeo atrás de vídeo. É TikTok. Aí grava lá um negócio, põe no TikTok, e aquele negócio, aquele tanto de curtida, o Instagram, agora eu vou pôr essa aqui no Instagram, pá, põe lá e todo mundo curtindo. É muito legal, irmãos, é chique demais. Antes, irmãos, para a gente ir na igreja, a gente andava assim, sabe? Eu andava do Felizlândia até no Céu Azul com a minha mãe e meu pai. Era tudo difícil. Os trens, tinha que ser rochedo. Hoje não, né? Hoje a gente liga o carro na garagem, entra, já vai 5 minutinhos, está na igreja. Fácil. Hoje está tudo fácil. As coisas estão fáceis. Está um sistema assim, ó, tudo operando bonitinho, tudo facinho. E não precisa ter carro não, irmãos. Hoje a gente tem motorista particular, não é? Você liga assim, não precisa nem ligar, né, para não gastar saliva. Você só o Uber está encostando na sua porta. Que carrão zero. Mas fulano ficou rico? Não, eu tenho motorista particular, filho.
Eu mexer com o negócio de dirigir, você é doido? Já entra ali, 5 minutos, você está onde você quer, você vai. É um sistema todo globalizado, todo interligado, para nos distrair, para acomodar a nossa vida. E nós estamos assim, gostando demais, porque falas que é ruim. Não é ruim não, irmãos. Você vai lavar uma roupa, desliga a máquina ali, vai para lá, fica aí máquina, lavando. Depois eu volto para ver como é que tá. É tudo muito facinho. A tecnologia, irmãos, é tudo muito bom, tudo muito fácil. Tá com fome? Põe um miojo, 1 minuto, tum, tá pronto. Micro-ondas, né? Agora é micro-ondas fazer o miojo. É rápido. Um negócio que demorava. Não, eu fico bobo lá na padaria. Hoje eu até falei de manhã, eu fico bobo. Tem umas pessoas que chegam, né, Edmilson? Chega assim, tem 15 minutos que você assou o pão e pôs lá. Aí chega assim, tem pão novo? Não! Falou, pão. Oh, tem 15 minutos que eu pus esse pão aí, tá novinho, véio. Ah não, é porque eu queria pão quente. Irmãos, o negócio tem que ser assim, sabe? Naquele naipe, quentinho, saindo até fumaça. Senão a gente não está satisfeito. Tem que ser um negócio top. Um negócio assim, pronto. Faz um pão. Eu quero que você faça um pão só para você ver como é que é fácil. Você está achando que é fácil fazer pão? Faz um para você ver. Para um dia lá na sua casa e faz um pão. Para ver se você vai querer comer sempre quentinho. Vai não, irmãos. Mas sabe o que me preocupa? O pastor está falando que isso tudo é pecado. Não estou falando nada disso. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que nós estamos gostando demais disso. E o dia que isso for tirado, o que nós vamos fazer? Você já parou para pensar se tirar isso de você? Os meninos morrem, né? Adolescentes, se você falar que eles vão ficar sem internet, acabou. Pode ficar sem comida, mas sem internet não, pai, por favor. Deixa cortar a água, mas a internet não. Tem que pagar em dia, porque senão lá em casa a internet começa a ficar lenta porque não pagou a conta, sabe? Aí eles vão cortando, parece aos pouquinhos, vai ficando lento, os meninos começam, pai, você pagou a conta da internet e não sei o quê. Ô irmãos, esse sistema, ele vai cair, sabia? Você está apegado nisso aí? Vai acabar esse sistema. Vai acabar, irmãos. Esse sistema vai explodir. Vai acabar isso daí a qualquer momento. Você já parou para pensar a gente ter que furar uma cisterna no fundo da sua casa para você beber água? Você já pensou em viver pegando lenha e pondo no fogão a lenha para você cozinhar? Esse sistema vai acabar. Vai acabar. E se nós, irmãos, não formos crentes rochedo, sabe? Firmes, cheios do Espírito Santo, nós vamos ceder. Porque nós não vamos aguentar ficar sem esse sistema. Nós não vamos aguentar ficar sem ele. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, aquele que não tiver a marca da besta não vai poder participar desse sistema. Já viu o que é eles olhar lá no computador assim e falar, fulano aqui não tem a marca não, ó. Deleta ele, tum. Aí você vê assim a luz da sua casa acabando. Netflix? Né, velho? Acabou, não tem não. Ué, minha internet acabou, por quê? Eu estava pagando tudo em dia. Não vai ter. A não ser que você ceda, né? Que você fala, não, pode marcar. Eu quero esse sistema, eu estou apaixonado por ele. Eu não quero andar a pé, eu quero pedir o Uber. Vai acabar, irmãos. Os crentes, aqueles que são crentes, vão ter que firmar. Sabe? Falar, não, eu não vou me render a esse sistema. Ele é legal, ele é top, mas eu não vou me render. Eu não vou me render. Sabe o que Jesus fala, irmãos? Fuja para as montanhas, fuja para o deserto. Será que nós vamos querer ser desse que vai fugir para a montanha? Armar uma cabana, já pensou? Armar uma cabana, levar seus filhos, e eles tudo gritando, não, eu quero voltar para lá.
Eu quero voltar para o sistema. Eu quero voltar. Eu quero minha internet. Já pensou, irmãos? Nós temos que ficar atento o tanto que nós estamos apegados a isso. E nada apegado à palavra. A palavra de Deus. Apegado a Deus. Que tanto que nós estamos apegados no sistema e apegados na palavra. É só a gente fazer a conta. Que tanto que a gente se dispõe a orar, a ler a palavra, a estar com Deus, ou ao sistema. Que tanto. Ah, pastor, mas você não sabe porque eu não tenho tempo. Aí muita gente vai falar isso, né? Porque é uma boa desculpa, sim ou não, irmão? A gente trabalha muito, a gente estuda. É uma desculpa e que muita gente vai falar, é plausível, é verdade. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus não está pedindo o tempo do seu trabalho. Não, trabalhe, dê duro. Deus não está pedindo o tempo do seu curso. Pastor, eu estudo, eu faço faculdade, não sei o quê, tal. Deus não está pedindo esse tempo, não. Mas Deus está pedindo o tempo que você gasta aí no TikTok. Deus está pedindo os tempos, talvez, que você gasta no Instagram, que você gasta, sabe em quê? Na televisão, na Netflix. Dá esse tempo para Deus. Sabe uma coisa? Hoje, em vez de eu ver um filme, eu vou ter um momento ali com Deus. Quanto tempo dura um filme aí? 1 hora, né? 1h30. Quanto tempo dura um episódio da série que você gosta? Dedica um episódio desse aí. Um episódio. Vou ler a palavra e vou orar. Vou dedicar esse tempo para Deus. Porque senão, irmãos, se nós não nos acostumarmos sem o sistema, nós seremos daqueles que retrocedem. Então, ore, busque a Deus. Cuidado. Cuidado. O que impede você de adorar a Deus? O que está te impedindo hoje de buscar a Deus assim, sabe? O que te impede? Outra coisa que nós não podemos, irmãos, nós não podemos abrir mão é da nossa fé. Nós temos que orar e nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que anda a sua fé? Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela move montanhas. Nós precisamos de fé, ter fé, cultivar a nossa fé. Olha, eu fico pensando assim, como que o Daniel tinha fé que Deus ia livrar ele daquele negócio. Era uma fé sobrenatural, sabe? E eu não fico pensando também, só no Daniel, por exemplo. Abre aí pra gente, Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18. Porque tem 3 jovens que andavam com Daniel também, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 jovens, irmãos, também eram crente Nutella? Não, eles eram crente rochedo. Eles eram firmes naquilo que eles falavam. Eles tinham uma fé sobrenatural. Eles acreditavam que Deus podia fazer. Olha aí para vocês verem. Daniel 3, do 16 ao 18. Diz assim, olha. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha o pensamento de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei falou, vocês vão ter que se prostrar, senão eu coloco na fornalha de fogo. Se prostra diante da minha imagem, ou vocês vão morrer na fornalha. Aí eles cantaram aquele louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eles só falaram, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar.
Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Isso é fé em Deus, irmãos. Isso é fé no nosso Deus. Acreditar que Ele pode fazer. E basta um querer de Deus. Se Ele quiser. Você acha que o problema que você está vivendo, se Deus quiser, Ele não te livra disso daí? Você acha que para Deus não é assim, ó? E pronto. Mas a gente fica desesperado. Não, eu vou ter que ir lá. Não, eu vou ter que fazer. Não, eu vou ter que acontecer. Fala pro diabo assim, ô meu irmão. Ah não, misericórdia, né? Ô Satanás, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. E pronto, acabou. A minha fé está em Deus. E é isso que nós precisamos expressar. Irmãos, uma fé genuína, ela é isso que expressa. Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. E por isso minha vida está na mão dEle. Não me interessa. Ah, mas você vai morrer na fornalha de fogo. Não me interessa. Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. E aqueles homens, irmãos, confiavam em Deus, que Deus ia livrar eles. A vida deles estava na mão de Deus. Se quiser me livrar, vai me livrar. Se não quiser, amém. Glória a Deus. Nós vamos glorificar a Deus a si mesmo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o Deus da minha vida. E a Bíblia diz que quando julgarem eles na fornalha, os homens lá, irmãos, o fogo, a Bíblia fala que o Nabucodonosor aqueceu aquela fornalha 7 vezes mais do que era de costume aquecer. Ele aqueceu tanto que os soldados que foram levar os jovens lá para dentro da fornalha morreram queimados. Só deles chegar lá perto morreram já queimados. E sabe como que o Sadraque, Mesaque e Abednego estavam? Passeando no meio do fogo. Ó, fogo, que legal, fogo. Passeando no meio do fogo. E aí eles olharam lá para dentro. Peraí, quantos homens que nós colocamos lá dentro da fornalha? 3, Sadraque, Mesaque. Mas parece que eu estou vendo 4 lá dentro. Tem um outro passeando lá com eles no meio do fogo. Ô irmãos, eu quero te falar, quando você está passando pela luta, pela fornalha, pelo problema, o Senhor está passeando no meio desse problema com você. Creia, pare, levante sua cabeça, creia que Ele é contigo. Deus é contigo, meu irmão. Não olha para o fogo, não olha para o problema. Passeia no meio desse fogo aí. Creia. Está indo para a igreja, vem louvando e adorando o Senhor, vem glorificando. As pessoas vão olhar para você e falar: não estou entendendo esse irmão, não estou entendendo essa irmã, o que eles estão arrumando? Um problemão desse, eles estão passeando. Aí muita gente vai começar a olhar para sua casa, olhar para sua vida, vai falar: peraí, mas parece que eu estou vendo mais alguém com ela. Parece que ela não está sozinha, não. Parece que tem mais gente lá. Parece que eu estou vendo alguém. E eu quero te dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele está com você nesse momento de problema, de tribulação. Creia nesse poder de Deus. Se você passar pelos rios, Ele não te afogará. Se você passar pelo fogo, Ele não te queimará. Porque Ele é Deus na nossa vida. Tenha fé. Tenha fé. E por último, não desista, irmãos. Olha, um crente que tem essas características que eu te falei, que ora e que tem fé, irmãos, esse crente tem uma coisa que evidencia que ele tem fé e que ele é um crente que ora, que lê a palavra. Sabe o que é? Ele fala de Cristo. Ele é testemunha de Jesus. Crente cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, ele é um crente que testemunha a respeito de Cristo. Ele não consegue, irmãos.
Ele não consegue, porque as pessoas olham para a vida dele e falam: peraí, eu estou vendo mais alguém na vida dele. Tem mais alguém ali, ele não está sozinho não. Ele fala de Cristo. Ele é instrumento para falar de Jesus. E eu quero te dizer, não desista de falar de Cristo, porque essa é a nossa missão. É a missão do crente, é falar de Cristo. Talvez você pense que a sua missão é ser promovido no emprego. É minha missão. Não, a minha missão é constituir uma família nessa terra. É a minha missão, não. A nossa missão aqui, irmãos, é falar de Jesus. É falar que existe o reino das trevas, que existe o reino da luz, que existe o poder de Deus, o reino de Deus, que Jesus vai voltar, que isso aqui vai acabar, que esse sistema vai derreter como mel, como disse o apóstolo Pedro. Jesus vai voltar, ele virá. Lá em Hebreus que nós lemos, a Bíblia diz que ele virá. O Cristo virá, e nós não podemos esquecer disso. A nossa missão é falar do Evangelho. A nossa missão é levar Jesus, o nome de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. Eu vou te mostrar aqui os crentes rochedos, os nossos pais na fé. Nós vamos ler o 29, depois vamos ler o 40 e o 42. Diz assim, olha: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso 40. Verso 40 de Atos 5. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram. Passou aí antes. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Verso 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Verso 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Sabe por que esses homens aí são nossos pais na fé? Por que nós falamos deles até hoje, irmãos? Olha para você ver. Eles açoitaram eles. Pegaram eles, bateram, eles falaram assim: antes obedecer a Deus do que aos homens. Eles pegaram eles, chicotearam, desceram a chicotada, bateram neles, espancaram. E aí soltaram eles. Vocês não falam mais de Jesus não, seus pilantra. Vocês vão morrer, se falar de Jesus vai morrer. E soltaram. A Bíblia fala: se fosse nós, será? Como é que era nós, irmãos? Açoitaram, bateram, humilharam, xingaram eles, ameaçaram. Se fosse nós. Tudo porque eles pregavam o nome de Jesus. Só isso. Era o crime que eles estavam cometendo. Falar do nome de Jesus. Se fosse nós, como nós faríamos? Se fosse os crentes Nutella e Danoninho, o que eles fariam? Talvez na hora que chegasse lá, quando visse o chicote lá escorado, né? Vocês vão apanhar com aquele chicote. Vocês é doido? Não, gente, nós estávamos zoando. Você está doido? Estava brincando. Você é doido, Vicente? Você é doido? Não, estava só brincando. Será, irmãos? Como que nós agiríamos? O que a gente ia fazer? Nós íamos encarar as chibatadas, chicotadas, pancadas. A Bíblia fala que quando Estevão estava sendo apedrejado por pregar o nome de Jesus, tacando pedra no Estevão, ele olhou para o céu, irmãos, e falou assim: eis que eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem, e eu vejo o Filho do Homem e os anjos, o Cordeiro de Deus. Ele via os céus. Eles não paravam de falar do nome de Jesus, mesmo debaixo dos açoites. E aqueles homens soltaram eles. Talvez fosse nós ia correr, né? Vou correr. Nós temos que esconder, nós temos que ficar quietinho. Vamos mudar de país, vamos mudar de cidade, vamos
vão vazar. Aqueles homens, a Bíblia fala que eles saíram rindo, regozijando, cantando louvores. E aí, deve que saíram falando: e você, tomou quantas chibatadas? Aqui, tá até sangrando, tomei 12, eu tomei 20. Nossa, é crente mesmo, hein? Tomou 20, que isso? E eles saíram de lá, irmãos, pulando, regozijando, alegres. Sabe por quê? Porque tinham sido espancados por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Às vezes a gente não quer falar de Jesus, é porque eu tenho vergonha. O que eles vão falar de mim? Mas se eu falar de Jesus aqui, né? O que eles podem pensar a meu respeito? Irmãos, pensem o que quiserem. Importa servir a Deus do que? Aos homens. Não se envergonhe do Cristo que você serve. Fale de Jesus a tempo e fora de tempo, até porque nós não temos mais muito tempo. O tempo está abreviado, está pouco. Você está achando que os dias estão passando muito rápido? E está mesmo. E a Bíblia diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma suportaria. E cada vez vai ser mais abreviado ainda. A última semana, irmãos, não sei se você sabe o que é a última semana, mas é os últimos tempos que nós vamos viver de tribulação. Essa última semana vai ser só 7 anos, porque vai ser abreviado. Vai ser uma semana no tempo de Deus, que significa 7 anos. 7 anos somente, porque a tribulação vai ser tão grande, mas tão pesada, mas tão forte, que se não for crente rochedo, não dá conta de suportar. E a Bíblia fala que vai ser abreviado, senão nenhuma alma suportaria. O tempo vai ter que acabar rápido, vai ter que ser rapidinho, porque senão a gente não dá conta. E aqueles homens passou por aquela tribulação, saiu regozijando, mas a Bíblia diz que todos os dias, onde que eles estavam? No templo, falando de Jesus, de casa em casa, falando de Jesus. Eles não retrocediam, eles perseveravam até o final. Vem cá, o que está te fazendo parar? O que está te fazendo desanimar, desistir? O que está te fazendo voltar para trás? O que está te fazendo mudar, retroceder, mudar a direção? O que está te fazendo parar? Não foi Cristo quem te chamou? Não foi o Cristo, o Filho do Deus vivo, quem te salvou, quem te tirou do império das trevas, que te lavou no sangue dele, que te purificou de todos os pecados? O que te faz retroceder, desanimar, parar? Pastor, estou passando por um problema. E é mesmo. Olha a vida desses homens aqui, que você vai ver o que é problema. Problema? Olha ali, que você vai ver o que é os problemas, o que é passar problema na vida. É aquilo ali. A nossa vida, irmãos, é fácil demais. Está fácil demais. É boa demais. Está entendendo? Mas nós não podemos nos enganar com o sistema desse mundo. Esse sistema desse mundo foi arquitetado totalmente, ou para desviar os crentes, ou para deixar os crentes Nutelas. O tema dessa mensagem, eu falei tanto disso, que podia ser crente Nutella ou crente rochedo. Quem você é? Podia ser esse tema também, né? Mas eu quero falar com você: não desista. Não desista. Não desista. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu estou diante aqui de um povo que Deus fez rochedo. Eu estou diante aqui de um povo que não desiste por causa de problemas, por causa de circunstâncias, por causa de algo que possa nos desanimar. Não. Porque nós temos, irmãos, aquele que habita em nós.
E por maior que seja o problema que nós estamos vivendo, se nós temos fé, se nós cremos, se nós entrarmos para a fornalha crendo, nós não morreremos queimado. Se tem um problema na sua vida, creia que o Senhor, Ele te sustenta. O fogo não vai te queimar, as águas não vai te afogar, os problemas não vão te fazer desistir. Creia em Deus, acredite. Pastor, estou passando por esse problema, eu não estou vendo solução, não estou vendo como sair dessa. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pode pegar aquele que não é nada e fazer dele tudo. Ele pode pegar aquele que está caído no pó e colocar ele sobre a rocha. Ele pode levantar aquele que está caído, porque a palavra de Deus diz que Ele é o bom samaritano, irmãos. E talvez Ele te encontre hoje até caído na beira do caminho, até deitado, prostrado. Ele passa e Ele coloca azeite nas nossas feridas, Ele nos coloca de pé, Ele acredita, Ele mesmo acredita em nós. E nós precisamos crer que Ele é fiel e justo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu não sei talvez o que pode estar atribulando a sua vida, pode estar fazendo você querer desistir. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus 10:39: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Feche os seus olhos, vamos orar. Coloca a mão sobre o seu coração. Talvez você tenha vivido lutas e mais lutas e mais lutas e mais problemas e mais dificuldades, obstáculos têm se colocado diante de você. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, irmãos, para falar conosco. Ei, eu sou contigo, seja forte e corajoso, eu sou contigo. Deus não nos abandonou. Se nós caímos na fornalha, Ele está lá passeando com a gente. Ele quer, amado, que por pior que seja a circunstância, que nós não encaremos como o final, como o fim de tudo. Deus quer que você olhe para a circunstância e diga: é por um momento, esse momento vai passar, esse momento vai passar na minha vida. Eu creio, eu vou ver o Senhor operando, eu vou ver o Senhor fazendo, eu creio no milagre, eu creio que Deus pode, eu creio que Ele é o Deus da minha vida. Acredite, Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, eis aqui, ó Pai amado, diante da Tua presença, a Tua igreja. Senhor amado, eu ministro sobre cada vida aqui, Pai. Ó Deus, sobre cada coração, sobre cada um aqui, eu ministro, ó Deus, esse poder, essa autoridade. Ó Deus amado, que cada um de nós venhamos agir, ó Pai amado, de acordo com o querer, com a vontade, não do homem, não na visão humana, mas na visão do Senhor, daquele que é poderoso, daquele que nos criou, daquele que nos fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, independente da situação que você tem passado, Ele te fez mais do que vencedor. Acredite na palavra, acredite no poder de Deus. Ele tem poder para te livrar dessa fornalha, Ele tem poder para te livrar da boca do leão, Ele tem poder para te tirar mesmo em meio aos açoites, para te colocar regozijando, cheio de fé, cheio de autoridade, porque Ele é poderoso para fazer na sua vida. Aleluia! Pai querido, nós te agradecemos, nós te exaltamos, ó Pai amado, pela Tua palavra, pelo Teu poder. Ó Deus amado, eu te peço, motive a Tua igreja,
Senhor amado, que tenhamos motivação para ler a tua palavra, para amor de Jesus. Abençoa, Deus amado, esse restante de domingo. Abençoa a nossa segunda-feira, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso lar, os nossos filhos, que sejam tocados agora, em nome de Jesus. Que sejam, Senhor amado, oh Pai, daqueles que não retrocedem, daqueles que amam o Senhor, daqueles, ó Pai amado, que serão profetas, serão ministros do Evangelho, em nome de Jesus. Nos leva, ó Deus amado, até os nossos lares, guarda a nossa vida, nos dê uma segunda-feira, Pai, abençoada, animada, Senhor amado, que venhamos acordar, lembrar do Senhor, ó Pai amado, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa a nossa semana de trabalho, abençoa, Senhor amado, a nossa semana em família, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a tua família, eu abençoo tudo que você colocar as mãos. Levante suas mãos, que você seja o profeta na tua casa, e que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Vá em paz, meu querido, que o Senhor seja contigo.